Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Márcio, estamos aqui hoje dando início a esse projeto. O canal está escrito, canal que tem a finalidade de trazer exatamente aquilo que está escrito, e hoje eu estou com um convidado mais que especial, meu amigo, pastor Narciso Lúcio. Pastor Narciso, seja bem-vindo, né? Eu queria aqui fazer uma descrição sobre todo o seu histórico, mas não é da sua, não é seu perfil. A gente está fazendo aqui a descrição do currículo, pastor, isso não é o seu perfil. Então, acaba que eu vou dar essa legalidade para o senhor se apresentar. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, fique à vontade entre nós. Amém, evangelista Márcio, que prazer, um privilégio estar podendo participar aqui contigo desse programa abençoado. Já indico para vocês aí, para seguir aí o pastor Márcio, homem de Deus. E é um privilégio, prazer, eu estou aqui com um coração alegre, feliz por poder falar desse projeto aí, desse momento, esse bate-papo abençoado aqui. Sim, sim. Eu tenho certeza que vai ser bem. Isso é o currículo, eu sou servo da cruz. Demais a gente vai vendo aí, em nome de Jesus. Pronto. O principal objetivo hoje, né, trazer o pastor Narciso aqui no nosso programa, nesse canal, é justamente para contar um pouco da história dele, o início, e principalmente da nova bênção, né, que na vida e no ministério, que é o lançamento do mais novo livro aí. Pastor, rapidamente, tem como o senhor nos contar a sua trajetória até o senhor chegar ao pastorado, né? O senhor chegou ao pastorado, mas teve um contexto. Como foi que isso aconteceu? Certo. Meu irmão, é o seguinte, eu servi a Deus na Assembleia de Deus em Mocajuba, né? Passei a minha vida e juventude ali até meus 20 anos de idade e conheci Jesus dentro daquela igreja. Servi a Deus ali, cresci Da na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Mocajuba. Cresci com aquela juventude, cresci em oração ali. E quando foi no ano de 2008, eu vim a Belém atrás de um curso de teologia. Hum, 2008 eu vim e nesse tempo procurei dois seminários, o CETAD e o Equatorial. Foram dois seminários, eu vim com a minha mãe, nós vamos procurar o seminário. E optou que eu fiquei ali na Faculdade Batista Equatorial, onde eu sim, sim. recebi o meu bacharelado ali, sou formado por aquela instituição e fiz mais uma pós-graduação em arte da pregação expositiva. Uhum. Então sou filho com muito orgulho daquela casa e tive muitos ensinamentos ali. Cheguei em 2010, eu conheci, 2009, conheci minha esposa, nós casamos, né? Depois de 2 anos de namoro, nós casamos. Em seguida veio nossa primeira filha, que hoje minha filha está com 13 anos, Ok. e comecei a servir a Deus, então, rapidamente ali no campo da Cidade Nova, onde eu passei Uhum. 8 anos servindo a Deus no campo da Cidade Nova. Nesse momento eu comecei a pregar itinerantemente no campo. Rodei naquele tempo, lembro que tinham 70 e poucas congregações, preguei em todas as congregações do campo, Rapaz. né? E foi uma de 2008 até 2014 extensivo. Conheci nesse inteirinho aí um amigo que eu acredito que é em comum nosso, que é o evangelista Nemuel, Nemuel. pastor Nemuel agora, né? Nemuel. E o Nemuel foi importante nessa trajetória, nesse crescimento da pregação. Sim. Então, nos projetos que ele fazia, no desenvolvimento que ele tinha ali, a gente foi agregando. Só quando foi em 2014, na verdade, quando foi 2013, 2012, 2013, 2012, eu preguei no congresso da Umadecim, no congresso geral no Tempo Central. Sim. Eu preguei no congresso lá de jovens, eu fui o único pregador dos jovens. Eu lembro que era eu, o Rubenilson Glória e o Carvalho Júnior, né? Foram os três pregadores do congresso, né? Eu preguei, eles dois também pregaram. E quando foi em 2012, eu comecei a sentir uma chama no pastorado. A Bíblia diz que o coração do homem é como um riacho que Deus muda o curso Sim. para onde ele quer. Na minha cabeça, nas minhas conversas anterior a isso, eu dizia que eu queria receber uma congregação com 40 anos. Eu estou Uhum. com 38 hoje, já tenho 10 anos de pastorado. Como é, né? Aí o Uhum. que aconteceu, só que uma eu fui pregar, eu lembro benzinho, no quilômetro 14, São Miguel do Guamá, pastor Rui, pastor que tem uma voz bem grossa, grave, entonante, Uhum. nem, acho que não deve mais estar lá nesse campo que faz muito tempo. E quando foi nesse culto, o Senhor usou uma irmã. Ela veio até a minha direção e disse assim para mim: acredite quem quiser. O sensacionista pide nessa hora, né? Mas acredite quem quiser. Ela colocou a mão na minha cabeça e disse que com 28 anos de idade eu seria consagrado pastor. Só que como que não tinha desejo? Uhum. Só que nesse dia, a partir desse culto, esse desejo ele começou a surgir. A vontade de ser fixado, de pastorear, de cuidar de vidas, ele começou a surgir. E quando foi 2028, dia 27 de dezembro de 2028, eu fui consagrado pastor juntamente com meu irmão lá pelo pastor Júnior. O pastor Uhum. Júnior era um pastor auxiliar lá do antigo Vale da Bênção, que Ok. hoje é o Centenário. Tinha um ministério independente e ele foi quem nos consagrou pastor ali. Mas Sim. nesse inteirinho, só para terminar essa primeira parte dessa fala, eu fui ao gabinete do saudoso pastor Nerias Pinheiro da Costa, entrei no gabinete dele e disse para ele, pastor, eu estou saindo não para
lutar contra o Senhor e nem para ganhar dinheiro à custa do evangelho, mas por um chamado de Deus. Olha aí. E eu não posso sair daqui sem a sua bênção. Eu quero sair daqui abençoado. Ele estendeu as mãos sobre mim, estava na sala ele, o pastor Monteiro. Uhum. Eles oraram, nós oramos e eu saí dali abençoado. E Deus tem confirmado esse ministério, porque o Avivamento na Palavra hoje ele é uma igreja, para a glória de Deus, é uma referência na Qual foi o nossa. ano disso, pastor? 2014. 2014. Foi o 2014. rompimento, foi onde o Foi senhor o rompimento. Deus deu E direção nesse Deus deu tempo. direção e eu pensei assim, Márcio, humanamente falando, meu Deus, como é que eu estava num momento bom itinerante, Uhum. viajando até para fora do estado, já tinha ido 2 vezes no Maranhão Sim, e já tinha ido no Piauí, se não me engano também. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou sair? Porque é assim, onde você chega, você precisa ter uma mãe, né? Tu é sim. filho de quem? Eu preciso, querendo ou não, a convenção tem um peso, a igreja tem É, um peso. Eu precisava dessa referência como pregador, como pastor. Mas Deus foi direcionando tudo e graças a Deus essas portas elas não fecharam, ok. muito pelo contrário, elas continuam abertas, porque Deus se responsabiliza por aqueles que chamam. E aí eu cheguei em 2014 no avivamento e estou até hoje lá, 10 anos pastoreando aquela igreja. Estamos ali crescendo, né? Eu falo que é uma igreja que Deus tem abençoado muito. Nós Sim, temos feito discípulos ali, pessoas que amam a palavra, discipulando vidas, cuidando os cursos teológicos e Deus tem nos dado aí. Continuo fazendo o trabalho de pastor, sou pregador itinerante, sou professor de seminário, agora escritor, para a glória de Deus, sim, né? sim, E Deus tem nos dado essa graça aí. Então, bora aproveitar essa juventude aí, né? Porque sim. daqui a pouco chega o cansaço, a fadiga, não vai mais Aí ter não esse tem mais ânimo. ter o A ânimo. voz já está mais embaçada, está mais rouca, já perdeu, já, né? Então, mas eu estou aí. Então, esse foi um resumo da minha trajetória, até onde Deus tem me trago aqui. É exatamente esse ponto que eu queria entrar como transição, né? Como é que o senhor está conseguindo administrar? Porque hoje eu particularmente sou um admirador do seu ministério e acaba que a gente fica se perguntar como é que o cara administra a questão do pastorado, a itinerância, escrever demanda tempo, pesquisa, tem todo um trabalho, todo um histórico para poder você fazer o levantamento, somente do tema que o senhor optou, as linhas, as interpretações. Como é que o senhor está administrando isso? E o principal, a família. Certo. Márcio, realmente não é uma missão fácil. O pastor, tipo assim, eu nunca priorizei o meu ministério itinerante acima do pastorado. Eu só saio de casa quando o dever está feito. Por Uhum, exemplo, tanto que meu culto de ensino na terça-feira, eu estou 10 anos ministrando esse curso. uhum, E diga-se de passagem, não repito mensagem nesse curso, temas são sempre diferentes. Então, a minha terça-feira, há 10 anos, ela é separada para Deus. uhum. Separada. Desde a hora que eu acordo até a hora do culto. Então, isso é uma década fazendo isso. O meu metabolismo ele já está acostumado na terça-feira. Teve uma terça-feira dessa aí que eu fui treinar os obreiros lá para ministrar um culto de ensino lá. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou 10 anos aqui fazendo isso, e então foi muito estranho ficar sem essa perspectiva. Então, eu nunca priorizei o ministério itinerante. Uhum. Sempre que hoje, para a glória de Deus, eu já tenho uma equipe de trabalho comigo, meus irmãos em Cristo, obreiros que me ajudam ali, trabalhadores, servos de Deus, homens competentes, homens de Deus, que eu já posso sair mais tranquilo. Mas só saio mesmo, por exemplo, os convites que eu atendo são convites que me ajudam, porque eu vivo da obra, Ok. né? E amigos que não tem como eu dizer não, que Uhum. me ajudaram no começo da minha caminhada, que Sim, foram sim, sim. pontes para mim, que quando me digam, não tem como eu dizer não. Então eu tenho que atender esses amigos. E dentro desse interim, eu tenho que me virar para ser o professor universitário ali, o professor do seminário onde eu ministro, que é o ITAV, tá? Só Uhum. deixo aqui um convite até para você fazer uma mexã aqui rapidinho. Sim, Se você sim, quiser sim. conhecer os cursos EAD presencial, só entrar em contato. E tem muita gente estudando conosco e tem sido abençoado. Então, me virar para chegar no ITAV e agora para ser escritor. Então, como foi que eu fiz? Eu faço o útil ao agradável, Ok. Márcio. Como eu tenho 24 horas e não 48 no dia, eu tenho que me virar. Já vou chegar no ponto da família. E Deus me deu esse privilégio da minha família entender a minha vocação, minha esposa, né, Sim. e contar muito. Eu sempre falo que ela é 50%, porque se ela não entendesse, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje, Uhum. né? Deixa eu um beijo para ela aí, missionária Sandra, minha Sim. esposa, que, meu Deus do céu. Então, o que acontece? O que é que eu faço? Eu pego o meu tempo, quando eu vou trabalhar para me pregar um sermão na minha igreja, ele já serve para me pregar fora. Ok. E quando eu preparo uma aula, ele já serve para me pregar dentro da igreja. Então, eu estou Uhum. sempre, como eu trabalho com a Bíblia, eu estou sempre em contato com a palavra, com o estudo, com o livro, eu vou tentando agregar tudo, porque senão não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Por Ok. exemplo, eu vou dar uma aula quinta-feira agora sobre Vou dar uma aula agora quinta-feira sobre teontologia. Uhum. Desse esboço de teontologia eu já posso usar para me fazer uma pregação. Eu vou tentando agregar esse tempo.
Na questão de escrever o livro, o que foi que aconteceu? Nós vamos chegar lá, acredito que tu vai perguntar, Sim, sim. mas eu tive que fazer eu me abdiquei 6 meses da minha vida. Na verdade, foi muito mais de 6 meses. Chega quase a 2 anos Uhum. de trabalho, de esforço, de leitura, de pesquisa, onde eu me tranquei, me trancanfiei, me isolei em certo ponto nesse momento para me poder elaborar esse projeto. Aí o que foi Uhum. que eu fiz? Eu peguei toda a pesquisa e criei meu curso, o curso de escatologia. Consegui 22 alunos. Olha aí. Então eu fui trabalhando com eles. Tudo que eu estava pesquisando e estava muito cru na minha mente, eu fui aproveitei para fazer esse curso. E do material que eu elaborei o curso, nasceu o meu livro. Então foi uma pesquisa que daqui a pouco eu te falo como foi que nasceu essa pesquisa. Mas enfim, e como é que eu faço? Sempre eu tiro um dia na semana, por exemplo, quando eu vejo que está muito. Tu sabe que pastor tem uma vida um É, pouco estressante, né? sim, sim. Devido a lidar com pessoas, a gente tem uma vida um pouco estressante. Então, como é que eu faço? Quando está muito pesado, eu pego a família, bora dar uma fugida. A gente vai em Mocaju para tomar um banho, vai no Garapé, Uhum. vai aqui perto, vai em Salinas, vai em Mosqueiro. A gente dá uma fugida para a gente poder aguentar e suportar essa carga. Aí aliviou, esse aliviou é 1, 2 dias, no máximo. 3 já é exagerando. Uhum. Passou aquele, bora voltar para a realidade. Já volta. E assim a gente vai se fortificando. Eu e minha Ok. esposa, nós temos uma parceria dentro de casa e a gente diz que a gente precisa estar bem como casal. Uhum. Porque se nós estivermos bem dentro da nossa casa, nós vamos conseguir suportar tudo que Sim. tem lá fora. Então a gente é muito parceiro e muito unido. E graças a Deus, a minha esposa ela tem a mesma visão de reino que eu tenho. Uhum. Porque a gente vê muitos casais que os homens, ou até mulheres, têm muito potencial, mas parece que um dos cônjuges não entendeu. Enquanto Uhum. o camarada quer o reino, a mulher não quer. Ou quando a mulher quer o reino, o homem não quer. E acaba que fica aquela que o pregador não cresce, o É. ministério não desenvolve. E eu e minha esposa, não, Deus nos agraciou tanto que nós temos o mesmo amor pela obra. Né? Por exemplo, tem partes na igreja que eu não, graças a Deus, eu sou tranquilo. Sim. Departamento infantil, departamento de mulheres, a parte de administração, a parte de toda aquela parte de estrutura, daquelas coisas, eventos, isso aí minha filha já está tudo ok, só para me dar um Já aval, descansa já nessa. então eu já descanso. Então, para a glória de Deus, a gente está focado mesmo, unido, juntos nesse propósito e tem dado muito certo, sabe? A gente tem tentado encontrar tempo, priorizar, estar junto, a gente vive junto, sempre estamos juntos em todas as Uhum. situações e assim Deus tem nos dado graça. Pronto. E aí que é justamente dentro dessa administração que entra a terceira pergunta, né, nesse caso. É o que inspirou, né? O que foi a inspiração principal assim para o senhor começar a escrever acerca da escatologia bíblica? Cara, se eu te contar isso aqui, cara, não, pastor, desculpa, eu tô tão papo amigável É, aqui, a sim, gente sim. esquece que está na frente da autoridade. Desculpa, Não, que pastor Márcio. nada, que nada. Pastor Márcio é o seguinte, eu numa aula no curso avançado eu nunca pensei que ia escrever um livro assim, Sim, como nasceu esse livro. Vamos ser muito sinceros aqui. Nós estamos diante de Deus, diante das pessoas, ok. e vamos ser sinceros. Eu estava ministrando uma aula no curso avançado que nós temos lá, nós tínhamos 10 alunos em classe e a matéria era escatologia. E eu estava Uhum. ministrando essa aula, estava terminando o curso dele. De repente, um aluno, Josué, que ele vai ganhar um exemplar meu desse livro, já mandei mensagem para ele. Ele veio quase que chorando, pegou na minha mão e disse assim: Deus me mostrou. Olha aí. Estou escrevendo um livro de escatologia. Eita, mano. E esse livro vai abençoar muitas vidas. Só que eu peguei e falei, como? Eu era totalmente leigo. Eu estava dando uma aula de um assunto que eu pesquisei, mas era totalmente Sim, longe sim, sim. do mundo da escatologia, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas como? Só que eu recebi aquela palavra. Eu falei, amém, eu creio. E quando eu mandei mensagem para ele agora, que o projeto nascendo, falei, cara, olha aqui e tal, mandei a capa, tudo para ele ver lá. Ele ficou muito, extremamente feliz. E daí nasceu essa ideia. Só que para chegar nesse projeto do livro também teve uma história que eu preciso contar. Se eu Não, tenho tempo, eu preciso então contar. tem vontade. Foi o seguinte, pastor Márcio, lá na minha igreja, estudiosos. Como nós trabalhamos com ensino, as pessoas se preocupam muito com o ensino ali na igreja. Sim, E sim. eles estavam conversando entre eles. Porque no pós-milenismo, o anticristo. Pós-milenismo, anticristo, é Nero. Eu falei, cara, eu tô voando. Aí fica ruim, né? O pastor da igreja não saber Ok. o que os congregados estão falando ali, o que os jovens estão falando. Então, eles estavam conversando e eu estava aéreo na conversa mesmo, não estava entendendo os termos técnicos, não estava entendendo o pensamento das visões. Falei, meu Deus, eu não sei nada desse assunto, eu preciso ler sobre isso aqui, Uhum. preciso pesquisar sobre isso aqui. E fui pesquisar. Foi aí que no ano de 2022, nasceu a primeira pregação expositiva do livro do Apocalipse, que eu preguei o Apocalipse versículo a versículo
do 1 até o 22, tá? Essas pregações estão todas no meu canal no YouTube, Sim. tá? Qual é o Eu nome do seu preguei, canal lá, pastor? no meu canal é Narciso Lúcio Oficial, no Pronto. YouTube. E eu preguei todo o livro do Apocalipse. Foi o meu primeiro contato. Ok. Aí eu fui pá, 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 pá. Só que depois aí eu fui me aprofundar nas visões. Eu comprei muito material. Eu devo ter lido aí, Márcio, sem exagero, uns 15 a 20 livros sobre as Só visões. sobre Só sobre as escatologia, já visões. Não, vinha as fora visões. sistemáticas, os Uhum, livros avulsos. E peguei, fui pesquisar tudo, fui tentar entender as visões, o amilenismo, o preterismo, o pós-milenismo, uhum. o dispensacionalismo histórico, o dispensacionalismo pré-tribulacionista. Eu fui tentar entender essas visões dentro dessas leituras avulsas. Depois disso, quando eu comecei o curso, eu falei assim, agora eu vou me aprofundar nas sistemáticas. Uhum. Então, para esse material nascer, da segunda leva já, foram lidos aí mais de 3.000 páginas sobre o assunto. Olha aí. Aí eu fui pesquisar a escatologia geral e a individual, né, os principais pontos, milênio, segunda vinda, Uhum. arrebatamento, onde estão os mortos, estado intermediário, que são os pontos principais, e depois entramos na escatologia em si, as principais visões. E foi tentar entender. Entre 1 ano e meio e entrando para o segundo ano de leitura, a minha mente começou a abrir. Olha Uhum. aí, entre 1 ano e meio e 2, a mente começou a abrir para entender verdadeiramente o assunto. E te digo, falta muita coisa para aprender, porque é um Sim. mundo vasto que realmente não tem como a gente falar. Literalmente é um assunto que não tem como bater o martelo, olha, já concluir, definir, né? É, esse é o grande ponto, né? A escatologia ela tem essa manobra, essa extensão, e aí justamente que entra a necessidade de escrever sobre Uhum. e acerca. E aqui eu separei uma pergunta interessante, que dentro desse espaço houve muitas experiências. Qual foi a experiência, assim, além dessa profecia, que mais influenciou o senhor na sua fé, no seu ministério acerca da escatologia? É assim, dentro desse espaço eu pude perceber, porque quando o pregador, você é pregador, você sabe do que eu estou falando, o senhor é pregador, o senhor sabe do que eu estou falando. O pregador, quando ele descobre uma pepita, ele já sabe que ele vai compartilhar aquilo É, com o povo. sim. Então, primeiro, quem está sendo alimentado é ele, né? E quando eu comecei a estudar o livro e ver o livro, porque deixa eu te falar aqui rapidamente, inclusive já é um spoiler aí do Sim, material que sim. vocês vão ter. A primeira visão da escatologia é o pré-dispensacionalismo histórico. Essa foi a visão dos pais da igreja. Porém, os pais da igreja, apesar de serem pré e acreditarem no milênio literal, eles eram pós-tribulacionistas. Eles já esperavam Jesus para aquele tempo. Uhum, Diferente do dispensacionalismo hoje, que é pré-tribulacionista. Eles acreditam que não irão passar a tribulação. Só que aconteceu, essa é a primeira visão. Só que lá no século V, século VI, quando Agostinho de Hipona aparece no cenário, ele já não olha para o livro do Apocalipse de forma literal. Ele começa então a olhar e a interpretar o livro do Apocalipse de forma simbólica. Aí nasce a visão que nós chamamos de amilenismo, que é a visão que a maioria dos reformados seguem, sim, certo? sim. Depois disso, entre meados disso, surge uma nova visão, que é a visão pós-milenista. A visão pós-milenista, ela já é uma visão que já tem uma característica de que para o fim das coisas não vai piorar, vai melhorar. Eles são otimistas. Eles Uhum, acreditam numa era dourada. Eu não tenho essa fé, né? Eles acreditam numa era dourada. Eles acreditam que haverá um grande avivamento, talvez maior do que Atos 2, uhum, entendeu? E que para o final as coisas só tendem a melhorar. Profecias de Jeremias 31 e outras profecias sobre coisas boas, elas ainda irão se cumprir. Eu acho engraçado que o Dr. Martin Lloyd Jones ele abre um parênteses e fala que ele precisa só de um versículo para quebrar essa ideia pós-milenista, que é quando Jesus fala: quando o Filho do Homem vier, achará ele uhum. fé na terra, né? Eu achei que ele faz ali uma crítica bem, bem construtiva. Beleza, só que com as duas guerras mundiais, essa visão ela ganhou força, Sim, ou sim. ela perdeu força. Por quê? Porque a partir das duas guerras a gente teve um cenário mundial não de coisas boas, mas de coisas ruins. Depois disso apareceu quem? Um outro ponto. Os irmãos pós-milenistas, eles são ou preteristas totais ou preteristas parciais. O que significa isso? O preterista total acredita que o Apocalipse já se cumpriu para a igreja do primeiro século. Por isso que o anticristo para eles é Nero. Uhum, Só que para o amilenista e dispensacionalista, o anticristo ainda irá se manifestar como homem da iniquidade. uhum. Mas para eles o Apocalipse não serve mais para nós, porque o livro já se cumpriu na igreja do primeiro século. É assim que os preteristas parciais dizem que algumas partes ainda irão se cumprir. Só que o amilenista
tentando ser bem didático aqui contigo. O Uhum, amilenista, ele olha para o livro de forma simbólica. uhum, Jesus conta a mesma história, que história? Entre a primeira e a segunda vinda dele, 7 vezes. uhum, Então, no livro do Apocalipse, tu vê a mesma história contada 7 vezes. São 7 sessões cíclicas da mesma uhum. história. É assim que o Apocalipse vê o amilenista. Tanto que o milênio para eles não é literal, Ok. é simbólico. E a última, que é o dispensacionalismo, que é a visão majoritária hoje, É. inclusive que é a visão que a Assembleia de Deus opta, que nasceu há pouco mais de 100 anos, que foi influenciada por John Nelson Darby, pelos irmãos de Plymouth, e a Bíblia de Scofield, de 1970, divulgou isso nos seminários norte-americanos, isso foi febre, os livros de Leon Hydes, as sagas de filmes deixados para trás, É, e hoje ela é a maior em questão de adeptos, adeptos. né? Mas a questão reformada, eles ficam entre amilenismo e pós-milenismo. Essas são as visões que os reformados optaram, porque a maioria deles são pós-tribulacionistas. E por que eu coloquei isso no livro? A minha ideia no livro é o do leitor mais leigo ao mais capacitado pegar e entender, porque a gente está acostumado a ouvir isso. Jesus vai voltar. Ok. Mas espera aí, tu está falando em qual visão? Então eu quero que o meu leitor, eu quero abençoar ele e trazer o pensamento de todas essas visões. Tanto que o meu livro tem lá o pensamento amilenista, o pensamento pós-milenista, Sim, o sim. pensamento dispensacionalista. É claro que em algum momento, eu não vou mentir, eu vou ser tendencionista para a visão que eu acredito. Ok, ok. E só que eu não faço isso de forma clara, mas faço isso de forma intencional, até para quê? Porque eu quero alcançar todos os públicos. Então Sim. eu quis trabalhar dessa forma e nas minhas aulas eu faço o quê? Bora trabalhar um ponto aqui, bora. Eu trabalho esse ponto dentro de todas as visões. O que Ok. acredita milenista, preterista, dispensacionalista histórico e por aí vai. Pronto. E aí, basicamente era essa a minha outra pergunta aqui. O que a gente vai encontrar hoje no livro do Pastor Narciso? O que que nós temos hoje como sumário lá, como aqui já o leitor, ele vai se deparar e vai encontrar um conteúdo lá dentro. Quais são os passos lá, os tópicos 1, 2, 3 que o senhor separou pra Perfeito. gente? Cara, o que é que o leitor, de novo, cara, perdão, pastor Márcio, Não, me irmãos, perdoe, irmãos, pastor. olha, pastor é ele. Sou um evangelista, um Oh, diácono, Jesus. eterno Não, não, não diácono, viu? faça isso. Respeite seu pastor. Não chame de cara, não. Pastor Márcio, é o seguinte. No meu livro, eu tenho 2 pontos no meu livro. 2 momentos no meu livro. O primeiro momento no meu livro, eu trabalho escatologia geral e individual. Os principais tópicos dessas 2 áreas. Vamos tocar em pontos. O que é milênio, juízo final, segunda vinda, estado intermediário. Nós vamos trabalhar tudo isso. Arrebatamento secreto, arrebatamento iminente. Vamos Hum. trabalhar essa visão que é a escatologia geral individual. A segunda parte, depois nós trabalhamos as visões, todas elas, os pensamentos das visões. O livro ele vai estar saindo, pastor, com 228 páginas. Hum. Então é um material bonzinho ali que dá para gastar uns dias com Sim. calma, lendo, né? Referências todas anotadas, parte bibliográfica toda anotada, Uhum. material de primeira. Eu usei gente que realmente conhece de escatologia. Foi muito bem selecionado os autores que eu trabalhei. Posso até citar uns aqui. Sim. Eu trabalhei Anthony Huckman, eu trabalhei William Hendricks, eu trabalhei George Led, eu trabalhei Adolf Poe, eu trabalhei Martin Lloyd Jones, eu trabalho no livro Louis Berkhoff, Wayne Gruden, Frank Ferreira em Alamite, Millard Erickson. Eu tenho uma gama de Uhum. autores que eu li, tá? Que eu pesquisei, vi o pensamento deles e trabalhei para colocar Sim. nesse livro. Então o material está bem sistematizado. O leitor ele vai pegar todo o meu esforço que eu tive durante 2 anos e vai ser abençoado. É claro que quem vai ganhar com isso sou eu, né? Porque você vai comprar o livro para me ajudar, para ajudar o meu ministério. Quem vai ganhar é o leitor, mas eu vou estar sendo abençoado com essa colheita aí, com essa plantação, e essa colheita vai ser boa. Então, a segunda parte do livro, qual é a Sim. proposta? Ah, ainda tem mais. Nesse inteirinho, olha isso, tem sermões prontos dentro do livro. Por exemplo, você vai encontrar lá um esboço completo do juízo final, da segunda vinda de Cristo, sermão escatológico de Jesus, Uhum. esboços completos, trazendo assim para você ler palavras, a gramática do grego sendo observada, contexto histórico, geográfico e cultural, todos esses pontos. Uhum. A segunda parte do livro chega um momento que eu vou trabalhar o Apocalipse versículo por versículo. Então você vai ter do 1 até o 22, dentro do pensamento desses autores que eu falei, todo o Apocalipse. Ele já vem na sistematização de Que seria esboços. basicamente aquela cooperação que o senhor fez aquela temporada de pregação. Exatamente. da- São os esboços dessa temporada juntamente com o aprimoramento que virou o curso. Uhum. Aí esses esboços viraram a apostila do curso e a apostila do curso virou material da segunda parte desse livro. Então o aluno vai ter lá, por exemplo, ele pega o Apocalipse 7, Ok. ele abre, ele vai ter tudo
discriminado para ele entender aquele texto verso por verso. Sim. Agora, por que o senhor acredita que a escatologia ela é um tema assim, tão importante para os cristãos hoje, no nosso tempo atual? Mas é o seguinte, primeiro que escatologia é muito pouco falado, Hum. né? Temida, na verdade. É temida justamente por causa da complexidade do assunto. Abri um parênteses aqui, pastor. Ia ministrar a palavra, e aí eu nunca me esqueço disso, né? Aí eu ia pegar no livro de Apocalipse, precisamente o capítulo 21 ali. Falei, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quando a gente fala isso, todo mundo fica apreensivo, aí vai lá. Então, acaba que isso é um reflexo mesmo, Sim, que os irmãos eles optam em ler qualquer outro tipo de livro, menos o menos o Apocalipse. livro de Apocalipse. Por favor, É continue. porque criaram também, essa palavra muito boa, criaram também muitas coisas em cima do Apocalipse. Ok. Ah, o Apocalipse é um livro de terror. O Apocalipse é um livro que fala do fim, de dragão, de demônio. Meu irmão, se tem um livro para o crente ler, que é o livro da esperança, é o Apocalipse. O livro do Apocalipse é a consumação de tudo. Né? O Billy Graham que tem uma frase que ele diz: Meus irmãos, não se preocupem, que eu já li a última página do Apocalipse. É tanto isso Isso é aí. forte, né? Isso é forte demais. E o doutor Rodrigo Silva também, eu corroboro, chega a arrepiar o É, braço não, aqui, é ó. forte, é O forte, doutor isso é Rodrigo forte. Silva também, eu corroboro com ele, pastor Márcio, quando ele diz que o livro do Apocalipse, ele é É, pós-tribulacionista. ele é O pós-tribulacionista. livro do Apocalipse, ele é como aquele herói que apanha, 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 apanha durante o livro, só que no final ele vence. Uhum. Né? Então aparece a vitória da igreja, a igreja ela vai ser afrontada, ela vai ser perseguida, mas no final ela vai prevalecer. Então se criou essa ideia, até mesmo pela linguagem, o apocalipsismo ele é uma linguagem, ele é um estilo literário que trabalha com figuras, simbolismo, números, códigos. Então, querendo ou não, vai ter essa dificuldade de decifrar. Ok. Quando aparece essa questão, as pessoas têm essa dificuldade de conhecer, não sabe procurar os materiais, os Uhum. autores, quem lê, e é muito perigoso, com todo respeito às outras visões, mas é muito perigoso ler o livro do Apocalipse de forma literal, Ok. seguir ele de forma literal. Então eu preciso ter ferramentas para isso. Uhum. Então hoje os nossos púlpitos eles são muito crus. Por exemplo, hoje no meio pentecostal tem um pastor que está se destacando muito, que é o Juliano Fraga. Ok. Juliano Fraga, inclusive, teve um debate com o pastor César Cavalcante, que o pastor César é um grande mestre, e lá o pastor Juliano Fraga conseguiu defender muito bem a visão É, eu dispensacionalista acho que o dele. pastor Juliano Fraga hoje é, é o maior a nível nacional nesse sentido. Não só por questão de conteúdo, mas a questão argumentativa. Como ele consegue trazer todo um contexto dentro Sim, daquilo, porque também ele conseguiu fazer essa pesquisa um pouco mais aprofundada, furou a bolha dos sim. assembleianos, né? Tirou aquela imagem da Assembleia de Deus que conseguia só apenas defender, mas era algo muito superficial. Agora se aprofundou um pouquinho, tanto é que o pastor César, acho que eu sei qual foi Tremeu, tremeu na essa base. daí. Ele teve, Perdeu, essa ele ele perdeu. encontrou alguém que Essa ele bateu de perdeu. frente. Inclusive, lá nos comentários eu li rapidamente que o pastor Juliano, pelo que parece, era aluno do pastor César. Uhum. Aí o pessoal no comentário tá dizendo, e o aluno superou o mestre, aí, né? Deve ser pesado, porque ele evoluiu mesmo, dá para ver que ele conhece mesmo do assunto que ele está defendendo. Então, Sim. por exemplo, eu tenho uma visão hoje diferente dele. E eu te confesso que se eu sentasse com ele para debater hoje, é claro que ele está em outro nível, sou muito ciente disso, mas eu teria muita dificuldade de argumentar contra alguns argumentos que ele tem e vice-versa. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque ele conhece da área que ele fala. Por exemplo, eu vou estudar a minha área. Você pergunta para um crente hoje, o que você é? Ah, eu sou pré-tribulacionista. O cara não conhece nem a visão que ele segue, Ok. nem o contexto histórico dessa visão. Essa visão ela nasceu com um padre. Uhum. Tem todo um contexto histórico. Então, eu fui pesquisar o contexto histórico de cada visão dessa, onde Sim. elas nasceram, como elas surgiram, como elas se desenvolveram, para mim poder falar desse assunto. E hoje, tem que estar se reciclando todo o tempo, tem que estar lendo todo o tempo, tem que estar pesquisando todo o tempo. Aí como o povo tem essa dificuldade, Márcio, o povo não pega o livro. Sim. O povo não... Aí outra coisa, se for querer interpretar o que está escrito ali tudo de forma literal, é muito complicado. Então eu tenho que aprender o que é o estilo apocalipsista. Uhum. Aí falta essas ferramentas. Então eu quis trazer isso para o meu público. Eu quis facilitar para tentar olhar o livro, tentar compreender aquele livro ali. E outra, eu não, no livro não estou querendo que alguém possa aderir à visão que eu acredito. Sim, Esse sim. não é o meu objetivo. O meu objetivo é apresentar. Eu estou escrevendo o livro como teólogo, que sou também. Eu Uhum. quero apresentar as visões que estão ali. E o cara tem a Bíblia dele em casa. Ok. Ele tira a prova dos 9 com a Bíblia que ele É tem mais na um mão. material que ele vai ter acesso para poder comparar ideias, para fazer comparação ali de temas, de Exatamente. linhas de interpretações. Exatamente.
E exatamente sobre essa questão de interpretação hoje, o senhor é um pastor que anda em todo o estado do Pará e no Brasil, né, pregando a palavra, principalmente na maioria dos púlpitos que o senhor está, carrega uma vertente diferente daquilo que o senhor Sim. ensina, acredita. Como é que hoje o senhor lidar com essas questões interpretativas na visão escatológica? Pastor, eu agradeço muito essa pergunta. Eu agradeço muito essa pergunta. Senhor, é Deus que está lhe usando aí para me ajudar com essa pergunta aqui. Porque, tipo assim, tem muitas pessoas que elas nunca me viram, elas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou, elas não sabem de onde eu venho, não conhecem a minha história. Simplesmente olharam um vídeo meu e não gostaram de mim. Uhum. É o famoso preconceito. É, o É o preconceito. conceito que você tem sem conhecer, né? Então, os lugares que eu cheguei hoje, que as portas se abriram para mim, foram pessoas que me viram, amigos que já viram eu ministrar, que já tiveram contato comigo, e graças a Deus, eu, por pensar diferente hoje, biblicamente, de alguns pontos, as portas nunca fecharam para mim em certas denominações. Por quê? Porque eu nunca subi num altar para desrespeitar ninguém. Ok. Eu nunca subi numa igreja sabendo que o pastor tem uma visão diferente da minha e quis colocar o rebanho do pastor contra ele. Nunca fiz isso. Uhum. Até mesmo nas minhas visões soteriológicas, nas minhas visões escatológicas, que eu sou muito consciente do que são, defendo elas. E até que me prove ao contrário, eu vou defender elas até o final. Mas o que, por exemplo, eu vou dar um spoiler. Vou dar uma fala aqui rapidinho. Eu chego no púlpito, a visão do pastor é diferente da minha, Ok. né? Beleza. Aí eu falo o seguinte, eu apresento as visões rapidamente, faço um resumo das visões, como eu falei aqui para ti, rapidinho, em Uhum. 5, 3 minutos, e depois eu digo, irmãos, não interessa se Jesus vem antes, no meio ou depois. O que interessa é que ele vem. Ok. Por quê, pastor Márcio? Porque a escatologia, essas visões, elas estão fazendo que elas só estão sistematizando como os fatos vão acontecer. Uhum. Nada mais que isso. Para uns, Jesus vem, a igreja fica. Para outros, vem Jesus vem, a igreja vai. Para outros, Jesus vem, a igreja vai no meio da tribulação. Gente, Jesus está voltando em todas as visões. Bora botar, né, um ponto, intensificar melhor, mas não perca a sua linha de raciocínio. Mas o senhor acha que, dependendo da linha de raciocínio que a pessoa tem acerca da volta de Cristo, pode mudar a visão de fé dela acerca dessa autopreparação, da sua conduta como cristão? Eu acredito que sim, né? Porque, por exemplo, assim, eu tenho que viver como um pré-tribulacionista. Pois é, esse é o ponto, né? Eu tenho que viver como um pré-tribulacionista. Eu ensino para todo mundo. Olha, eu Uhum. sou pós, mas vivo como pré. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque eu estou esperando Jesus hoje. Estou esperando Jesus agora. Eminência, né? Eu não acredito em arrebatamento iminente. Eu não Uhum. acredito que Jesus pode voltar agora pelo texto de Paulo lá em 2 Tessalonicenses, que primeiro tem que ter apostasia e depois se Até manifestar o que se filho da manifeste. iniquidade. Entendeu? Até que me prove ao contrário desse texto. E não adianta querer usar grego para pegar uma palavra e tirar do contexto que não dá. Juliano Fraga, tem como o senhor vir aqui rapidinho? Por exemplo, então eu não acredito nessa questão hoje, mas acredito que Jesus vai voltar. Isso não muda os Sim, fatos. sim, Para sim. mim é uma volta só, a linha está perfeita dentro da visão que eu aderi. Então, tem uma volta, ela é em glória, a igreja está guardada. Então, isso me dá muita segurança, é uma teologia muito sólida. Agora, é saber respeitar. Na verdade, essa questão do respeito, ela vem com o tempo. Essa Uhum. maturidade de saber que o irmão pensa ao contrário de ti e tu saber respeitar e conviver com ele, ela vem com o tempo. Por exemplo, se tu estivesse falando para mim assim, Jesus não encarnou, eu ia ser teu inimigo, porque Uhum. tu é um herege. Sim. Os pontos centrais da nossa fé, eles não podem mudar. Uhum. Então, coisas como trindade, encarnação, Jesus vai voltar, isso aí, todo mundo tem que crer igual. Agora, os demais pontos eles são pontos de debate, meu amigo. Uhum. Então, as mentes elas vão pensar. Quem consegue pensar e tem a mente fora da caixa, vai conseguir evoluir. Agora, quem quer ficar preso a dogmas institucionais, deixa eu te falar isso com muito respeito Sim, que sim. eu tenho com a denominação. Mas uma certa denominação aí pegou uma revista, eu li, e o camarada apresentou as visões de forma muito, muito simplória e disse assim, ó, todas as outras visões estão erradas e o dispensacionalismo é a única visão correta. Pesado, né? É isso, cara. Pesado. Isso é uma falta de comprometimento, de compromisso com as pessoas. Né? Porque dentro de uma gama de obras que nós temos, cara, eu li tantas pessoas, eu li tantos autores, tem hora que eu pensei assim, Jesus, será que eu vou ficar doido? Será que a minha mente vai E bugar? Me outra, né? ajuda. Cada vez que o senhor lê, o senhor vai percebendo que o senhor não sabe nada, porque tem cara fenômeno, os cara que estão Cara, arrebento, meu quem irmão. somos nós na fila É, do pão, não, pastor? eu fico olhando, às vezes eu tô lendo alguma coisa assim, eu também tô escrevendo, né? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, eu preciso ler mais, porque olha que esse cara, o material desse cara aqui. O E eu, cara faz uma conjunção lá na gramática grega que te deixa doido e pega um verbo daqui, um verbo de lá e tenta te enrolar é, aqui, meu irmão. Por isso que eu falo, um bom teólogo, ele tem que saber contexto bíblico. é, Chega um camarada aqui, ele pega uma palavra no hebraico, no grego, ele pega, cria uma etimologia em cima daquela palavra, trabalha a gramática e quer criar uma verdade ali. Isso é muito perigoso, uhum, viu? Nós temos um contexto. E quando eu sei o contexto, pronto. então pronto.
Então o camarada não vai comer. Outro dia chegou um camarada aí metido a hebraísta. Ah, porque não sei o quê. Pegou um livro um vídeo de um pregador aqui de Belém e fez uma postagem. Em Não sei se cima estou da. passando do tempo, mas o papo para mim tá bom, tá? Eu vou Não, tá, embora. tá fluindo, tá fluindo. Então o que acontece? Então, tipo assim, ele pegou o vídeo e começou, porque ele começou a estudar hebraico e colocou lá e tocou ele no cara. Aí eu fui lá com ele, né? Conheci e tal. Falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com isso aí. Hum, Falei assim, olha, se o original fosse tão importante, os judeus acreditavam em Cristo. ok. Ninguém sabe mais hebraico do que eles. Uhum, Acabou, mano. Acabou. E para eles Jesus não é o Messias. ok. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do por que no hebraico, por que no grego? Isso aí vai servir. João Calvino falou, Márcio, uma palavra fantástica. Os originais, eles são como uma roupa de baixo na pregação. Eles precisam estar lá, mas ninguém precisa ver. Olha aí. E ele lia no original. Uhum, Ele pegava o texto bíblico no original para ler. Só que o povo não precisa disso muitas das vezes. uhum, Ah, tá, beleza, brilhanta, traz uma ideia melhor, fala uma palavra técnica, mas facilita para o teu leitor. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então eu acho que um pastor justo, que um teólogo justo é aquele que apresenta todas as visões e deixa a Bíblia tirar a uhum. prova dos nove. Mas tem gente que infelizmente segue mais o que a instituição diz do que a palavra. Sim, sim, sim. Meu pastor, nesse caso, o senhor acaba de lançar um livro. Ele está na pré-venda. É isso mesmo? Como é que tá a situação hoje dele? Meu livro está na pré-venda, não sei se tu tem a capa aí. Tem? Pois é, É, eu vou até mandar aqui pro isso. pessoal. Vou Meu livro lançar tem a aqui. pré-venda, ele está hoje na pré-venda R$ 49,90. Todos os irmãos que já compraram meu livro, tá bom? Quero que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês me ajudam a continuar e sustentar a minha família, porque eu vivo do trabalho do reino. E lá no dia do lançamento ele vai estar entre 60 e R$ 65. Eu acredito, na minha data, Pastor Uhum. Márcio, que dia 1º de maio, ou dia 3 de maio, sábado, seja o lançamento desse livro. Olha aí, pessoal. Agora, 3 de maio. 3 de maio agora, Isso aqui é vai ser primeira mão, né, professor? Primeira mão, primeira né? mão, ninguém sabe disso aqui. Então, 3 de maio agora o lançamento desse livro, e eu acredito que pode ser que seja até antes, Ok, né? Já ok. está na gráfica em São Paulo, Sim. então já está no momento de gráfica, então está chegando aí os exemplares para a gente começar. Tem uma outra proposta aí que um pastor me ligou hoje, não posso falar ainda, mas pode ser que seja num lançamento numa grande igreja aqui em Belém, Olha aí. né? Junto com outro livro de um outro grande pastor, amigo nosso, que vai Poxa, lançar. que Então bênção. será um lançamento de 2 livros, mas essa ideia ainda não está formalizada, Sim, sim, porque sim. depende muito de quando vai chegar o meu livro. Se chegar antes do dia 20, pode ser que já Que já aconteça isso aí. aconteça, Se né? não, vai ser um dia depois mesmo aí. A gente vai estar dando aí nas redes sociais, mas eu vou estar dando nas redes sociais a Ok, data. ok. A data prevista é dia 3 de maio, mas pode ser que aconteça em um outro momento. E compra um para me ajudar, viu? Para você conhecer escatologia também. Amém. Nesse caso, meu pastor, lançamos agora. Já tem algum engavetado aí? Já tem alguma coisa futura? Já tem alguma coisa que tá queimando o seu coração? O senhor terminou, o senhor vai dar uma respirada? Não, peraí, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Como é que tá esse coração hoje Cara, sobre não isso? vai parar. Eu quero lançar o mais breve possível uma obra sobre bibliologia, que é uma área que eu sou apaixonado. Olha aí. Eu já leio sobre bibliologia há muito tempo, eu já li muito material sobre isso, códice, manuscrito, pergaminho, canonização, tipos de canon, Hum, inspiração, inerrância, infalibilidade, toda essa história bíblica da formação da nossa Bíblia. Eu sou apaixonado por esse assunto, eu já li hum, diversas obras sobre isso e eu quero lançar um livro sobre isso. Eu quero lançar uma obra sobre isso, então o meu próximo livro provavelmente já vai ser sobre essa área de bibliologia, e também uma outra área aí, com o próximo livro aí seria uma área sobre liderança cristã. olha Na aí. verdade, assim, pastor Mâncio, Sim. tudo que eu adquiri nesses quase, quase 20 anos, ou mais de 20 anos Sim. pregando, dando aula, seminário, todo esse material, eu tenho 10 agendas cheias de esboço de mensagem, Uhum. desde quando eu peguei a igreja até hoje. Então, todo ano tem uma Tem que agenda fazer um para esboçário também, né? Um esboçar, para material fazer de um livro de esboço. esboço, enfim. Então, todo esse material que eu tenho agregado das minhas aulas, pregações, ministrações, seminários, futuramente vão virar livros, vão Sim. virar obras. E difícil só é fazer o primeiro, né? Depois que sai o primeiro, igual carro.
O difícil é só tu comprar o primeiro. Depois que tu compra o primeiro, o segundo fica mais fácil de comprar. Então, o livro é a mesma coisa. Agora, aquela coisa, né? Quando você vai fazer um livro, tem toda aquela. Você vai se abdicar. Uhum. Aquela preparação, aquela inclusão. Você vai entrar no monastério mesmo, entrar na caverna, ficar preso lá. Eu falo para minha esposa, eu chamei minha esposa, nesse livro eu chamei minha esposa, falei, minha filha, vem cá, senta aqui. Eu disse para ela, eu vou precisar do seu apoio 6 meses. Você me dá essa ajuda? Uhum. Ela falou assim, eu vou ficar aqui dentro desse quarto aqui, e aqui vai nascer essa obra, esse livro. E eu ficava, Márcio, de 8 até 5 da tarde. No dia da aula, eu passei 6 meses nessa pegada. Uhum. Aí olha o que eu fazia, só para você, às vezes o camarada pensa que é fácil. Eu copiava à mão o raciocínio, passava para o Word e terminava no PowerPoint. Então, quando eu chegava na aula, eu tinha revisado o assunto da leitura, da escrita, Escrita. do Word e do PowerPoint. Então, o assunto estava bem fresquinho, Sim. mesmo na minha mente, porque você vai, eu até indico isso para vocês, copiar é muito bom. Não sei É. como tu faz, mas eu, quando eu estou copiando um É um dos assunto, melhores métodos, né, eu pastor, de assimilo muito. aprendizagem, é o método que você tem a capacidade de ler e também transcrever. Então, esse é o maior método de aprendizagem. Benção, muito abençoado, meu pastor. Nesse caso aqui, meu pastor, se vai ter novas obras, né? Vai ter que ter mais trabalho, mais esboço surgindo aí. Tá? Onde que a gente encontra hoje, pastor? Seu livro? Como é que a gente faz? Qual o contato? Rede social? Como é que tá aí esse É acesso? assim, como é minha primeira obra, tudo é novo para mim, Uhum. né? Então, o primeiro exemplar, claro, vai chegar na minha mão. Quem quiser adquirir um exemplar vai ter que me procurar. Eu não Sim, sei como é que a gente vai fazer, por exemplo, tem livros que estão vendidos meu lá para o Piauí, olha aí. né? Vou ter que dar um jeito de enviar De esses livros enviar. lá para o Piauí e a gente vai ver como é que vai ficar essa questão de correio, tudo. Então vai ser dois lançamentos. Vai Serão ser dois lançamentos. Mocajuba e Vou fazer um aqui. lançamento aqui quando chegar. Até porque lá foi tudo, onde tudo Lá começou, é né, onde pastor? e para mim é uma honraria, né? Sim, sim. Chegar ali na minha cidade, poder compartilhar esse momento de felicidade. Na verdade, pastor, mas para mim ainda parece que ainda não é nem verdade, Eu sei como é que né? é. Tô na expectativa assim do primeiro filho que está chegando, Sim. né? Então de pegar, de quando chegar o material e poder pegar. Tô com o esboço do livro aqui, tá muito lindo, Uhum. tá tudo bom mesmo, ficou muito bem revisado, então tô muito feliz. O rapaz que revisou para mim, ele não é crente, Olha aí. né? Quero mandar um abraço. Não sei nem se ele vai ver, mas é o seu Luiz. Sim, sim. Revisou minha obra. Ele falou, pastor, parabéns pela sua pesquisa. Eu não tenho familiaridade com esse assunto. Ele estava trabalhando na parte da língua portuguesa. Mas Uhum. ele falou, sua pesquisa está excelente, está muito bom o conteúdo. Então ele ficou muito feliz. Esse Uhum. feedback dele foi muito importante para Sim, mim. sim. Bênção de Deus. Meu pastor, hoje, baseado no que o senhor. É importante deixar claro, né, rapidamente, é que a gente vai deixar na descrição aqui o contato do pastor, a rede social do pastor, né? Você vai poder entrar em contato pelo WhatsApp, e aí, naturalmente, você vai ter acesso a essas informações. Meu pastor, hoje, se o senhor fosse deixar uma mensagem aí para nossa comunidade, para os nossos irmãos que estão assistindo, qual mensagem que o senhor deixaria, principalmente nessa área escatológica? Vamos concluir aí debaixo dessa última mensagem que o senhor deixa, e principalmente para os jovens, porque o senhor tem uma gama de jovens que lhe admiram. Inclusive, eu sou um admirador. E hoje, qual seria o caminho, a orientação que o senhor daria para esse jovem que está escrevendo, que está pregando, que está se movimentando, queima também o desejo pastoral? O que é que o senhor deixa aí como mensagem para esse Amém. tempo? Primeiro, obrigado, pastor Massa. A recíproca é verdadeira. Também sou um admirador do seu ministério, Amém. sua chamada, sua vocação. A recíproca é verdadeira. Bom, o conselho que eu dou é acreditar, Uhum. né? Eu ouvi uma frase uma vez que ela tocou. Ela falou assim: olha, você precisa que só você mesmo acredite em você. O que a gente mais vai encontrar no nosso meio são pessoas que não acreditam na gente, que desdenham, que falam que não vai dar certo. Eu, quando comecei no campo da Cidade Nova a pregar a palavra, o que eu mais ouvia que era um jovem empolgado, Ok. que queria brigar, que queria Uhum. gritar. Ele falou assim: isso aí é um jovem empolgado que só quer gritar, não vai chegar a lugar nenhum. Eu escutei muito isso. É. Eu escutei conselhos ruins de pastores que me pastorearam. Um pastor uma vez falou para mim assim: não vai para aquele seminário que tu vai parar de acreditar no Espírito Santo. Outra coisa, um monte de gente com palavras negativas. Então a gente tem que passar, é o processo, né? É. Ninguém pode, não é só glória, é cruz também. Então o conselho que eu deixo, acredita. Se Deus te chamou, vai. E eu vou dar um conselho. Não, estuda. Tem que ler, Márcio. É. Olha aqui atrás de mim aqui, ó, Não livros. dá para Tem que mostrar. ler, não dá para mostrar, mas aqui tá cheio de livros aqui. Tem que ler, tem que estudar, tem que ter vida de leitura. Pregador que não lê, ele não é um bom pregador. Então, o pregador tem que conhecer, ele tem que ler, tem que se esmerar. Paulo diz isso lá no texto que ele fala aos Romanos e no texto que ele fala a Timóteo. O pregador ele precisa se esmerar, ler, se dedicar.
camarada, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, tá morrendo, ele sabe que vai morrer porque a oração dele tá dizendo isso. Ele fala assim: passa lá, entrou, de traz a capa e traz os pergaminhos. Ele Uhum. sabe que vai morrer, mas quer dar uma última lida, né? Isso é Hernando Dias forte, né? Lopes até cita isso no livro dele. Então, meu irmão, que é isso? Então, quem foi Paulo? Tem um códice chamado Códice C. Eu estava pregando na prainha, agora ali perto ali no Belém, ali, trocamento. Trocamento, né? Estive ministrando no grande congresso lá deles e o tema era Paulo, né? E eu disse que tinha um códice C em Éfeso, que Paulo passava de 11 da manhã a 4 da tarde, de segunda a sábado, ensinando Bíblia. Um camarada não foi quem ele foi à À toa. toa. Então tem muita gente que quer ser pregador hoje, vendo vídeo no YouTube, imitando. Não que a gente não vai ter referência. Uhum. Nós começamos assim também, a gente não Sim, pode sim, falar que sim. não. Eu comecei ouvindo Marco Feliciano. O Uhum. amor pelo Marco Feliciano acabou quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, o meu amor por ele acabou. Entendeu? Então, até quando o camarada começa a estudar, ele começa a ver, respeito o pastor, ele é uma grande referência, mas conteúdo bíblico e teológico não me interessa muito. Uhum. Então, um conselho que eu dou é: estude, tenha vida de oração. Os nossos púlpitos estão sofrendo muito, pastor, porque os nossos pregadores não frequentam escola bíblica. Uhum. Se eles não frequentam escola bíblica, eles crescem sem saber os principais fundamentos da nossa fé. Ok. Então, isso é culpa dos pastores, que não procuram saber quem está levando, se é pastoreado, se toma ceia, se vai na escola bíblica, e entrega o púlpito para qualquer um. Então, é um conjunto de coisas. Vida de oração, congregar, estudar muito. Meu irmão, não tem o que fazer. Às vezes a pessoa chega e fala assim: pastor, como é que o senhor sabe isso e tal, tal? Como é que o senhor fala, vê eu escrevendo ali uma coisa em grego e tal, tal? Hum. Meu filho, você pode fazer melhor. Sim. É só você estudar. Então, tipo, o tempo que vocês estão na Netflix, no Instagram, está lendo um livro. Em 2 horas, tu lê 50 páginas. Ok. Em 2 horas, tu lê um livro pequeno. Então, se tu lê um livro por semana, no mês tu lê 4. Se tu lê 4 livros por mês, olha aí quanto tu vai dar no final do ano. Uhum. E agora, se não lê, não vai ter nada. O Espírito Santo só vai trazer a informação que tu tem. Uhum. Então, não adianta tu querer que ele te revele o que tu não leu. Então, esse é o conselho que eu dou. Na área da escatologia, procure sobre o assunto. Eu posso depois até, o pastor Márcio vai deixar meu contato Sim, aí. sim, sim. Você pode me procurar, posso indicar inúmeras obras boas aí Uhum. que tem sobre o assunto para você se familiarizar e começar aí dando os primeiros passos. E depois que o camarada pega o gosto por essa área aí, é maravilhoso, porque é uma área muito boa e a gente precisa saber, né? É um tema sempre atual, né? A Uhum. igreja precisa ouvir muito isso Uhum. e eu acredito que vai ser uma bênção. Em nome de Pastor, onde Jesus. fica localizada a sua igreja? O A endereço? minha igreja, ela fica lá no Esse termo, 40 horas, esse termo mini igreja, né? Igreja igreja do Senhor. que o pastor A, pastoreia. a igreja que eu pastorei, ela fica lá na cidade não, ela fica em Ananindeua, 40 horas, Nova Esperança, Rua Monte Alegre, número 111, com a travessa Wilson Fialho. Avivamento na palavra, Assembleia de Deus, avivamento na palavra. A pérola do 40 horas. Isso aí eu falo com orgulho, tá? A É, pérola do 40 horas. Atrás dela, no anexo, está o ITAV, nosso sim, sim. Instituto Teológico. Não sei se pode falar aqui, pode falar. Pode, sim, com certeza. Curso básico, quinta-feira, curso avançado, segunda-feira, e eu tenho o curso à distância, o EAD, o básico, o avançado e o de escatologia. Se você quiser estudar comigo a palavra de Deus, temos ali um cronograma de matérias abençoadas para você ler a Bíblia, abrir ela, conhecer e montar um esboço de uma mensagem. Por exemplo, o meu curso básico, eu falo muito mesmo, pastor, viu? O meu curso básico, o meu curso básico, ele vai te dar um aparato de tu abrir a Bíblia, conhecer a história dela, aí tu Sim. preparar um esboço de uma mensagem para te pregar no púlpito, Ou entendeu? seja, já sai preparado ali Sai para pronto, pregar, né? Para sai pregar pronto. mesmo. Temos pregadores aí, pastores, Pronto. que saíram desse curso, viu? Sim, Foram sim. preparados ali, discipulados por nós, e hoje estão aí na seara do mestre, glorificando. Já formamos mais de 200 alunos Glória a pelo Deus. ITAB, mais de 200 alunos desde 2016, ele começou em 2016, mais de 200 pessoas já passaram nesses quase 10 anos que nós temos ali E eu, na eu, educação. eu tenho prazer de lhe comunicar que aquele espaço vai ficar pequeno, perto do que Deus tem para fazer aí no seu Amém. ministério. Tem muita coisa grande e para mim é só o início, é só o início. Meu pastor, obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar conosco. Eu quero que aconteça uma segunda edição, né? Já com material aqui impresso, tudo aqui a gente vai Com trabalhar certeza. com esse material, tá divulgando isso aí. Então, eu fico muito feliz pela sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de o senhor nos compartilhar um pouco da sua vida, dessa obra maravilhosa. E você
meu amigo, quero pedir para que você venha seguir as redes sociais do nosso pastor, acompanhar aí toda a trajetória e adquirir o livro, né? Adquirir o livro que é o principal. E também se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e assim cada vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.